pipoco não, seu Jota. Pra mim o Palmeiras é favorito diante do Flamengo. Amasso do Palmeiras, do início ao fim do jogo. O Alan fez um jogo espetacular. 70 milhões de euros. Pode cravar, 70 milhões de euros, 70 milhões, seu Jota. O Abel, ele consegue ter a gestão e a tática. Ele tem o conhecimento técnico, tático e de pessoas. Ele tem, gente. Ninguém chegaria a 5 anos disputando o que ele disputa, ganhando o que ele ganha. Fala, torcedor palmeirense, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Já vai chegando, deixando aquele teu likezão esperto, se inscrevendo no canal para sempre receber o melhor conteúdo do Palmeiras na mídia esportiva, trazendo agora um corte da imprensa mineira, os comentaristas aqui da 98, rasgando elogios ao Verdão após essa classificação histórica. O Verdão está na final, o Palmeiras vai para ser campeão, amigo. E os comentaristas aqui tem gente até cravando que o Palmeiras é favorito para cima do Flamengo. Concorda com isso? Deixa aqui o seu comentário, mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, ative o sininho ao se inscrever no canal e bora pra esse conteúdo. Deixa o seu like. Vamos falar daquele jogo do Palmeiras de ontem, né? Temos que falar da classificação do porco. Ontem o Palmeiras virou pra cima da LDU, hein? Thiago Nunes falou que o gramado do Allianz Parque parece pátio de colégio. É esse o termo que ele utilizou. Parece pátio de colégio, a bola fica viva o tempo inteiro, basta ver o que aconteceu nos gols. Já nosso Abel Pedro Álvares Cabral, esse homem descobriu o Brasil de novo. Abel Pedro Álvares Cabral Ferreira, ele chorou, ele falou, ele adivinhou, porque tinha dito que seria uma noite mágica. O que nós vimos, Vinícius Grissi, ontem no Allianz Parque, que virada histórica se tratando de uma semifinal de Libertadores. É uma das grandes noites da história da Copa Libertadores, né, CJ? Por mais que a LDU não seja um clube de imensa tradição e tudo mais, mas é um clube respeitável e um bom time, que mostrou isso ao longo da Libertadores, chegando na semifinal com muita qualidade, vencendo, por exemplo, o São Paulo muito bem, né? Venceu os 2 jogos diante do São Paulo com boa naturalidade. Era um adversário duro com uma enorme vantagem. E o Palmeiras precisava da noite perfeita e teve a noite perfeita. Foi um amasso do Palmeiras, do início ao fim do jogo. Um domínio muito grande. A LDU não conseguiu jogar, não conseguiu sair de trás. E o Palmeiras acabou conquistando esse resultado impressionante. Com muitas digitais do treinador, né? O Abel Ferreira foi muito bem no jogo. As apostas que ele fez funcionaram do início ao fim. Ele assumiu que não foi bem no primeiro jogo e de fato ele tem ali a sua dose de responsabilidade também, mas pra mim, por mais que a gente precise exaltar e tenha que exaltar o que os jogadores fizeram dentro de campo, essa classificação tem as digitais muito precisas do Abel Ferreira, dentro e fora de campo, né? Fora de campo pelo discurso, quem acha que o mental não é importante não sabe o que é o futebol atualmente. Desde o discurso do último final de semana, né, depois do jogo contra o Cruzeiro, chamando o torcedor e falando para todo mundo acreditar que seria uma noite mágica e tudo mais, que 90 minutos é tempo demais. Aquele discurso, ele tem o seu papel. A torcida do Palmeiras ontem teve um papel muito importante dentro do jogo. A torcida do Palmeiras não parou de cantar um minuto. Foi impressionante o que fez a torcida do Palmeiras. Porque o discurso parece que fez, de fato, todo mundo acreditar que era possível, acreditar que ia dar. A impressão que passa é que, desde o início, havia uma sensação geral de que as coisas iam acontecer. E à medida que o jogo foi se desenrolando, essa sensação foi ficando cada vez mais forte, porque, de fato, parecia questão de tempo, né? Quando o jogo começou, parecia questão de tempo para o Palmeiras fazer o gol. Quando o Palmeiras fez o segundo gol, parecia questão de tempo para sair o terceiro. Quando fez o terceiro, parecia questão de tempo para fazer o quarto. Uma atuação fantástica do Palmeiras. As escolhas do Abel, como eu disse, funcionando muito bem dentro de campo, né? Ele apostou num sistema com 3 zagueiros, com o Bruno Fux fazendo ali um lateral para defender e um zagueiro quando o time tinha a bola. O Alan como um ala pela direita, com o pé invertido, com muita qualidade. O Alan fez um jogo espetacular. O Alan teve uma das grandes atuações da história da Copa Libertadores, um menino de 21 anos, estava meio perdido ali no elenco do Palmeiras, né? E aí esse é um outro ponto que a gente vai precisar tocar daqui a pouco, quando a gente for falar do todo. 70 milhões de euros. Pode cravar, 70 milhões de euros. 70 milhões, CJ. Uma grande atuação do Alan. O Sousa, que ele optou como o titular pela ponta esquerda, fazendo o primeiro gol. Depois, quando o jogo começou a ficar mais difícil, né, a LDU começou bem o segundo tempo, conseguindo controlar um pouquinho mais. Ele faz as trocas, coloca o Rafael Veiga por dentro para aumentar a qualidade do passe. O Rafael Veiga faz 2 gols. Então, assim,
muito decisivo o Abel Ferreira nas escolhas que fez e o Palmeiras conseguindo esse resultado. Para mim, justíssimo o Palmeiras estar na final da Copa Libertadores. O Palmeiras ganhou 10 dos 12 jogos que ele disputou nessa edição da Copa Libertadores. É o melhor time da competição até aqui, que por muito pouco não ficou fora por uma noite ruim, e Copas são assim. O Palmeiras poderia ter sido eliminado por uma noite ruim, mas acaba conquistando essa classificação com muita justiça, com muito merecimento e com uma vitória épica. E aí é importante a gente dizer, CJ, assim, 2 pontos. O primeiro é que, por mais que esse ano tenha sido muito mais difícil do que nos últimos, o poder econômico do futebol brasileiro, ele é determinante. A gente vai ter de novo uma final brasileira nas últimas 7 edições de Copa Libertadores, ou seja, dos últimos 14 finalistas. A gente só teve 2 estrangeiros, uma vez o Boca, uma vez o River. É um domínio que ele parte do econômico, principalmente. E o segundo ponto é que o futebol devolve, e o Palmeiras tem feito por merecer, né? A gente tem inúmeros exemplos no Palmeiras. O Alan é uma revelação do Palmeiras e é uma revelação tardia. O Alan não era um dos principais destaques da categoria de base do Palmeiras. O Alan já é um jogador de 21 anos, na teoria já é um jogador mais velho, né? A gente espera que o jogador com 18, 19, 20 anos saia do sub-20 e seja fundamental. O Palmeiras teve paciência, esperou, deu momentos, deu minutos e o Alan acabou conseguindo ser decisivo. A gente pode dizer, por exemplo, mesmo do Flaco Lopes. O Flaco Lopes chegou no Palmeiras e ele estava amassando a bola. O Palmeiras teve paciência, é um jogador jovem ainda. Hoje o Flaco Lopes é um jogador de seleção argentina, um dos melhores atacantes em atividade no futebol brasileiro. Enfim, o Palmeiras tem feito o que tem que ser feito. Na base, no profissional, com paciência. O Abel ontem completou 5 anos de Palmeiras, que é algo raríssimo no futebol brasileiro. Enfim, o Palmeiras está fazendo por merecer para estar em mais uma final de Copa Libertadores. Uma grande noite de futebol, e teremos aí a maior decisão de Copa Libertadores em muitos anos, em talvez... Boca e River? A gente teve Boca e River, que foi uma final muito grande pelo tamanho do jogo, mas que não eram 2 excelentes times, né? O River tinha um time que estava muito bem, o Boca tinha um time que chegou meio que aos trancos e barrancos, como tem chegado o Boca das últimas vezes que chegou. Mas em termos de qualidade técnica, uma rivalidade que está crescendo, e o que se espera de qualidade do jogo, vamos ter a maior final da Libertadores em muito tempo. E aí, querem opinar? Não, Algo? lembrando que já fizeram nessa decisão, o Davidson acabou fazendo gol diante do Verdade, Flamengo. só que o né? Andrés Pereira tá do lado de cá agora. Ou seja, se o Andrés Pereira farmar agora, a torcida do Flamengo vai ficar Se eu muito fosse chateada. o Flamengo, agora eu contrataria o Davidson. Deixa eu te contar uma coisa. É uma possibilidade. O Flamengo, podemos falar que o Flamengo é campeão da Libertadores. Fala aí, igual você falou do Atlético Sul-Americano. Não, eu acho, inclusive, eu não pipoco não, CJ, já falei isso no primeiro bloco. Não, peraí, calma. Não, calma, não vou falar nada tão absurdo agora tem assim. que falar. Eu Porque acho... foi absurdo, né? Eu acho, Realmente foi absurdo. talvez com a ênfase, mas assim, pra mim o Palmeiras é favorito diante do Flamengo. Leve favorito. Leve, coisa pouca. É que ontem pesa. Não, mas não é só isso, CJ. É um trabalho de longo prazo do Abel. Você vê, trabalha o Palmeiras e é um time que tá lá extremamente consistente. O conjunto do Palmeiras, pra mim, ele é melhor que o conjunto do Flamengo. O Flamengo se sobressai muitas das temporadas por conta também da sua qualidade individual. Mas se você pegar trabalho, em quanto tempo de Palmeiras o Abel tá? 5 anos. Quantos técnicos passaram pelo Flamengo nessa época? Então, assim, acho que esse casamento, CJ, ele num jogo em que a gente vai ter aqui um desafio mental tão forte, pra mim o Palmeiras ele é favorito. Teve 2 coisas pra acrescentar, Pois então, que não. me chamaram a atenção nesse jogo. O Gris chamou a atenção pra idade do Flaco ali. Eu fui pegar aqui. Olha o ataque do Palmeiras, que foi super decisivo no jogo. Olha a idade dos caras. O mais velho é o Sousa, com 26. Aí você tem Maurício e Flaco com 24. Alan com 21 e Vitor Roque com 20. Jogadores jovens, né? Pra você pensar pra um jogo desse nível. Um ataque aí jovem, que de muitos anos aí, se o Palmeiras conseguir segurá-los, pra fazer história aí no Palmeiras, esse ataque aí. E a formação do Palmeiras pro jogo foi incrível, né? 5 atacantes, um volante que é camisa 10, que é o Andrés, e a linha de trás. O time muito ofensivo. É claro que é bonito a gente falar depois que deu certo, mas arriscou tudo, né? Ele não tinha muita opção, ele tinha que arriscar tudo. E uma coisa que me faz pensar também, dentro um pouco do que o Gris falou, do tanto que o mental
e o foco é importante no futebol. Porque se a gente for olhar o time do Abel, ou seja, se a gente for fazer uma análise tática do time do Abel, não é esse time de hoje em dia, o time muito posicional, um time que você vê as linhas bem definidas, aquele momento da linha subida, a linha quando desce o time com 100% compacto. Não é, o time do Abel não é esse time. É um time de muitas vezes perseguições. Você vê às vezes o Gustavo Gomes acompanhando o atacante até lá no campo do adversário, lá na área do adversário. Então, quando você olha assim, em termos de desenho tático, não é um time que encanta esses novos treinadores, que o futebol tem se mostrado, por exemplo, o Felipe Luiz. E aí me faz pensar o quanto esse cara é importante dentro do vestiário no sentido de motivação, concentração, trazer os caras, fazer esses caras trabalhar, porque me parece que é a grande qualidade desse Abel. É o vestiário. Ele chora depois do jogo lá e me parece um choro verdadeiro, claro, mesmo. Sim. Os caras, todo mundo em cima dele, abraçando. E aí, pôr na balança o quanto, se isso chega a ser mais importante do que as decisões dentro de campo, táticas de organização. Mirandinha, eu acho que se completam. O Abel, ele Não, consegue ter a gestão e a tática. Ele tem o conhecimento técnico, tático e de pessoas. Ele tem, gente. Ninguém chegaria a 5 anos disputando o que ele disputa, ganhando o que ele ganha, e olha que é difícil, porque só ganha um, mantendo, né, e mudando o time. Rodando, né? Roda, sai 3, 4, 5, 6 jogadores por temporada. Eu não tenho dúvida da qualidade dele, não. Mas assim, o que me parece é que essa parte mental de vestiário tá ficando talvez acima daquilo que eu acredito, que é o dentro de campo mesmo. Eu vou te dar o livro do Abel de presente. Que é muito bom, inclusive. Muito bom. É muito bom. Só tem um detalhe importante, que aí a gente tem que também dar mérito pra Leila. Né? Ela joga o jogo dela, tá, gente? Quando o Palmeiras não venceu nada na temporada, ela manteve. Foi passada, né? Ou no retrasada, foi alguma dessas aí. O Palmeiras sustentou o Abel. Gente, há 2 meses atrás o Abel foi xingado dentro do Allianz Parque pela torcida do Palmeiras, mas xingado mesmo. Mesmo. Foi pra tomar suco de caju pra cima. Mas tem uma questão política também aí. Não, tem, tudo, né? mas ainda assim, boa parte da torcida do Palmeiras comprou esse discurso. É algo que parte da organizada por uma questão política de disputa com a Leila, mas boa parte da torcida comprou esse barulho. É isso. Falamos do Palmeiras aqui porque merecia o destaque. Final brasileira, não deu o que o Grice pensou, que o Grice pensou em LDU e Racing. Errou por pouco, né? Errou por tudo. Eu pensei em mas Flamengo eu e Palmeiras. Dos times da final. Pô. Errou. É porque geralmente a final são só 2 mesmo. Detalhe. E o Brasil. Pega umas coisas muito pequenas. O Brasil, gente, tá em tudo quanto é canto. O Brasil tá na Sul-Americana. O Brasil tá na Libertadores. E o Palmeiras é verde. Bem, meu amigo palmeirense, é isso aí. A imprensa mineira se rendendo aí ao Verdão. Muitos desacreditaram, outros confiaram. E, meus amigos, é isso aí, ó. A maioria concordando aí que o Palmeiras é favorito pra final. E você acha que o Verdão é favorito? Quero saber a sua opinião, vou deixar a minha aqui. Para mim, meus queridos, é sim favorito. É lógico que o jogo é jogado, né? O jogo aí é brigado, é disputado, vai ser uma final insana, mas o Palmeiras mostrando toda essa resiliência, cara, essa virada foi uma virada de campeão. Foi impressionante o que o Palmeiras fez. Tem que tirar o chapéu. E o Verdão vai forte, vai muito forte em busca aí do tetra da Libertadores. Comenta aqui o que você achou do vídeo, se inscreva, compartilhe esse vídeo para o seu amigo palmeirense, nos seus grupos de WhatsApp, enfim, onde você quiser espalhar a palavra Palmeiras, beleza? Tamo junto, se inscreva, forte abraço e não saia do vídeo não, sempre tem mais vídeos aqui para a torcida do Verdão, valeu!